Tem perguntas? Uhum. Só que aí o isomorfismo é entre o grupo de cohomologia singular e o grupo de cohomologia de Bernoulli. Não. Você tem um operador adjunto do bordo que aumenta o grau. Não, o operador adjunto, mas isso não é necessário, né, nessa história. Mas você tem o HK, que é o grupo de homologia de ordem K, né? Quer dizer, o HK é igual ZK cortado pelo BK. Então, você pega cadeias fechadas e considera... Tipicamente é isso, né? Você tem aqui um buraco, aí isso aqui está dando uma volta no buraco, isso aqui também. Então, tem aqui uma cadeia da qual o bordo é a diferença dessas duas. Então, tem esse cara. E você tem o HK com o K em cima, que é igual grupo de cohomologia. Quer dizer, o HK é igual a ZK cortado pelo BK. Aqui você tem duas formas, quer dizer, d ômega 1 igual a d ômega 2 igual a 0 e ômega 1 menos ômega 2 igual a d eta. Então isso aqui diz que as duas estão na mesma classe aqui. Então, o que você tem é o seguinte, né? Em princípio, se você tem uma forma ômega, né? Que é uma K-forma, e C, uma K-cadeia, você tem C ômega, que é igual a integral sobre C de ômega. Isso, quer dizer, toda K-forma define um homomorfismo do grupo do grupo das K-cadeias em R, no nosso caso aqui R. Agora, a questão é que quando você passa pela relação de equivalência, aí já não, vamos dizer, não tem nada que garanta, em princípio, né, que se C1 é homóloga a C2, integral de ômega sobre C1, integral de ômega sobre C2, quer dizer, se elas são homólogas, elas estão na mesma classe aqui, só que essas duas integrais podem ser diferentes, né? Quer dizer, isso aqui é igual a integral sobre C1 menos C2 de ômega. Bom, o que você sabe é que... Assim, quer dizer, isso aqui, para eu verificar se isso é zero, eu teria que olhar para isso aqui. Se essas são homólogas, então C1 menos C2 é bordo de alguém. Então isso aqui é bordo de alguma B, isso daqui vai ser a integral de d ômega. Bom, então, para começar, seria bom que d ômega fosse zero. Então,
em princípio, se d ômega for 0, isso vai dar certo. Agora, aí a pergunta é assim, tá bom, mas então eu pego duas que têm derivada exterior nula. Será que elas vão definir o mesmo homomorfismo? Quer dizer, se você está nessa condição aqui, né, d ômega 1 igual a d ômega 2 igual a 0, então a pergunta é olhar para integral de ômega 1 sobre C e integral de ômega 2 sobre C, supondo que bordo de C igual a 0 para ela estar em alguma classe aqui, pelo menos, né? Então isso daqui vai ser isso daqui, se elas estão... Agora, se elas estiverem na mesma classe de equivalência, você vai poder escrever isso aqui, integral de deta, e aí vai poder escrever integral sobre o bordo de C de eta, e o bordo de C sendo 0, então isso aqui é 0. Então, isso sempre, qualquer ômega define um homomorfismo do grupo das cadeias em R. Mas aí, quando você quer definir um homomorfismo do grupo de homologia em R, aí você já precisa de uma forma fechada. E a observação legal é que duas formas fechadas que sejam cohomólogas, quer dizer, que difiram pela derivada de alguém, vão definir o mesmo homomorfismo. Bom, então, isso estabelece a seguinte coisa, né? Você tem aqui HK vai em, vamos dizer, o HK estrela aqui, isso daqui são os homomorfismos de HK em R. Quer dizer, a gente está vendo que cada ômega, cada classe aqui define um homomorfismo aqui. Então, esse daqui é o DR. Tá? E o teorema é que isso daqui é um isomorfismo. Oi? As cadeias são homólogas e as formas são cohomólogas. Tem uma maneira de abordar isso que é devido ao Hodge, em que aí você... porque, de fato, né, quando você tem uma cadeia, se isso aqui é uma K cadeia, o bordo de C é uma K-1 cadeia. Se ômega é uma K-forma, D ômega é uma K+1 forma. O que o Hodge fez foi, de certa forma, vamos dizer, olhar para o fato de que, como o espaço das K-formas em Rn, vamos dizer em Rn, tem dimensão, combinação de N, K, K, então o espaço das N menos K formas tem a mesma dimensão. E tem, essencialmente, pensando assim de uma maneira meio ingênua, né, tem um homomorfismo natural que a gente aprende quando a gente pega um campo de vetores e olha para ele como uma forma e olha para ele como 2 forma. Então, é uma maneira natural de passar da 1 forma para 2 formas. Você leva os coeficientes. Essencialmente, tem uns probleminhas de sinal que podem até se complicar se você trocar o produto escalar por alguma coisa que não é positiva definida, mas essencialmente o norte é assim, você tem uma K-forma que tem as variáveis x e 1 até x e k, quer dizer, dx e 1, dx e k,
Então, você vai pegar o coeficiente desse cara e vai jogar nos D dos outros, que são exatamente os N menos K que sobram. Tá? Quer dizer, uma coisa assim, vamos dizer, se você está em R3, você pega o dx1 e joga no dx2, dx3. Você tem uma forma, o coeficiente desse cara é jogado aqui. Se tiver em R5, você pega aqui, tem o dx2, dx3, aí você joga no dx1, dx4, dx5 e vê a ordem aqui para que tudo dê certo. Isso produz até um produto escalar, que é o produto escalar do Fourier, que aparece aqui numa forma mais fantasiada. Mas o DRAM pode ser feito sem isso. O DRAM gostou, ele gostou disso. Depois foi um negócio assim de, acho que 2 anos, 2 anos assim, que o DRAM publicou o trabalho dele, o do Rod veio logo em seguida. Aí o DRAM gostou, e depois escreveu um livro e botou um capítulo grande no trabalho do Rod. Não sei se eu respondi. Claro que uma parte disso daqui é a resposta à pergunta: quando é que uma forma é derivada exterior de outra forma? Então, a resposta é quando a integral dela sobre toda a cadeia fechada for 0. Porque se a integral dela sobre toda a cadeia fechada é 0, significa que ela está... Vamos dizer, esse homomorfismo leva a essa forma no homomorfismo identicamente nulo aqui. Então, se é um isomorfismo, ela tem que ser a forma nula. Lá, o que significa ser nulo nulo aqui, significa ser derivado exterior de alguém. Bom, então, vou tentar falar de um teorema. Tem um tempo o Hugo, meu colega Hugo Tremonti Carvalho, ele falou assim: no seu livro você fez o teorema de Brouwer, o teorema da bola cabeluda, será que não dava para fazer o teorema de Borsuk, Ulam e tal, um teorema de topologia também famoso? Não sei se já consigo, mas passei os últimos dias pensando um pouco como fazer isso. Tem, às vezes, abordagens enormes. Eu vou tentar dar a ideia. Primeiro, assim, o teorema diz que se F de Sn em Rn contínua, então existe x pertencente a Sn tal que é igual a F de menos x. Esse é um enunciado famoso assim, tem até, vamos dizer, serve como venda, assim, você dizer, bom, então, se você pegar a superfície da Terra, supondo que é uma esfera e que a temperatura e a pressão são funções contínuas, então, para cada ponto da superfície, você associa em R2 a temperatura e a pressão e tem, então, um par de pontos antípodas que tem a mesma temperatura e a mesma pressão. Não sei se serve para alguma coisa, mas é uma maneira de apresentar. Esse negócio aqui pode ser
transformado no seguinte, né? Você pode, vamos dizer, se não existe, você pode fazer fazer g de x igual a f de x menos f de menos x, e aí g de menos x é igual a menos g de x, né? E fazer, assim, de repente, h de x igual, como isso aqui é não nulo, você pode fazer 1 sobre norma de g de x, e pensar isso, vamos dizer, isso estaria em Sn menos 1, ou mesmo você pode pensar em Sn, né? Então, uma formulação mais ou menos equivalente seria dizer que não existe H de Sn em Sn menos 1 contínua tal que H de x igual, assim, H de menos x igual a menos H de x para todo x pertencente a Sn, que tem um menos. Na verdade, a gente pode meio que converter isso numa outra versão, que seria dizer o seguinte, né? Que se H de Sn em Sn é tal, é contínuo, tal que H de x, H de menos x igual a menos H de x para todo x pertencente a Sn, então, digamos assim, H é, vamos dizer assim, vou escrever assim, H de Sn dá um número ímpar de voltas em Sn. Vou deixar assim meio... significa assim, quer dizer que H de Sn cobre Sn um número ímpar de vezes. O que significaria que não pode cobrir 0 vezes. Isso, na verdade, vamos dizer, teria que ser reescrito assim, né? Quer dizer, que a integral sobre Sn de H estrela ômega, vamos dividir aqui pela, não sei se é sigma n, eu acho que é sigma n, a área da esfera, tem uns nomes, umas letras padrão aí. Isso aqui, então, seria eu integrar, aqui ômega é a forma de variação de ângulo em Rn mais 1. Então, eu estaria pegando H
jogando a esfera lá e calculando essa área ali em cima, dividindo pela área da esfera. Né? Então, esse cara daqui, vamos dizer assim, ímpar. Onde aqui ômega igual a forma de variação de ângulo em Rn mais 1, sigma n igual a área de Sn. Eu vou tentar mostrar... Oi? Quê? Por que não existe? É porque se você fizer... Na verdade, se você fizer uma H com essas características, né, de Sn em Sn, que eu posso pensar Sn mais 1 contido em Sn. Né? Tá. Então, se você fizer uma H com nessas condições em Sn e ela não for sobrejetiva, você pode simplesmente assim pegar do polo norte, né, e pegar cada ponto na imagem e andar com ele até o polo sul. Nesse caso, vamos dizer, quer dizer, é mais do que isso aqui, porque o fato é que aqui já está pronto, mas de qualquer maneira eu estou dizendo isso, você pode andar até o polo sul, de maneira que a área no final que você vai ter vai ser zero. Aqui já seria zero porque seria de dimensão n-1. E como você tem que dar um número ímpar de voltas, esse número ímpar não pode ser zero. Quer dizer, isso, de certa forma, está dizendo, né, que se você fizesse uma função de Sn em Sn com essa propriedade aqui, ela em princípio, assim, você já ficaria, vamos dizer, uma primeira ideia é que se ela não for sobrejetiva, você joga em Rn, né, também, e retorna ao teorema. Mas para a sua pergunta é essa, né? A imagem dessa H tem que cobrir a esfera um número ímpar de vezes. Então, não pode não cobrir a esfera, que seria o caso aqui. Vou tentar vender a ideia. Oi? Por que é ímpar? Não, pois é, vou tentar. Justamente, o teorema, no fundo, o teorema mesmo é esse. Essa é a ideia que demonstra tudo isso. Vou tentar vender essa ideia. Eu vou ter que roubar um pouco mas eu vou confessar meus crimes. Pensa assim em S1, quer dizer, que você tem aqui o círculo unitário, né, você está jogando aqui no círculo unitário jogando aqui uma H e H de X, você bota H de menos X é igual a menos H de X. Não precisaria tanto ser no círculo unitário, mas deixa no círculo unitário. A gente sempre pode depois
Basta que não se anule, né? A gente tem uma função, tem um exemplo de função assim, né? Que é a H0 de S n em Sn, que leva x em x. E essa a gente sabe que cobre a esfera exatamente uma vez. Então essa a gente conhece. Agora a gente pode fazer a seguinte coisa, né? A gente pode fazer, pode pensar assim, como cilindro, né? Bota aqui nosso Sn e aqui bota o intervalo 0,1. Então vamos fazer uma H de Sx igual a 1 menos S H0 de x mais S H de x. Então, em S igual a 0, a gente está levando x em x. E em S igual a 1, a gente está levando x em H de x. A gente não tem nenhuma garantia de que isso aqui se faça sem passar pela origem. Aliás, se H der um número de voltas aqui, pensa no círculo unitário mesmo, der um número de voltas aqui diferente de 1, vai ter que passar pela origem, porque você não poderia passar continuamente de uma volta para um número de voltas diferente de 1 sem passar pela origem. A ideia, basicamente, e aí que tem uma coisa um pouquinho roubada, é o seguinte, aqui, cada vez que você passa, quer dizer, cada vez que esse número de voltas muda, você passa pela origem. E cada vez que você passa, não é bem assim, claro, a gente sabe, você pode fingir que vai e voltar, pode ter uma singularidade pesada ali que passa infinitas vezes pela origem, mas pensando de maneira ingênua, não é que a H não tem nenhum defeito de funcionamento, ela é toda bonitinha, né? Cada vez que o número de voltas muda, é uma passada pela origem e vice-versa. Só tem uma coisinha, né, que H de S menos X é igual a menos H de SX para todo S e para todo X. Porque essa daqui tem essa propriedade e essa daqui também. Então, se para um certo S você passou pela origem, né, quer dizer, então a figura aqui, assim, bom, aqui não é o círculo, né, mas está aqui a origem. Aí você olha a imagem de H para um certo S. Tem uma simetria. Esse aqui está o X, vamos dizer, está o H de SX, aqui está o H de S menos X. De maneira que se para um certo S o H de SX for 0, o H de S menos X também vai ser 0. Então, cada passada pela origem, na verdade, são duas. O que significa que você muda de uma volta para uma volta mais duas vezes o número de vezes que você passar pela origem. Então, o número de voltas no fim é ímpar. Essa é a ideia. Porque, eu começo com essa H, quando S igual a 0, eu estou em H0, quer dizer, eu estou levando X em X. Então, eu estou dando uma volta em torno da origem. Aí, o S vai mudando, e eu sei que no fim, eu vou estar em H de X, que dá não sei quantas voltas em torno da origem. Mas se esse número não for 1, isso só vai poder acontecer porque essa
no caso essa curva aqui, passou pela origem. E a ideia é que ela passa pela origem um número de vezes igual à mudança no número de voltas. Esse aqui é o roubo, porque não é exatamente assim, é moralmente assim, mas uma situação não tão simpática poderia não ser assim. Mas a ideia é essencialmente essa. Então, você começa com uma curva que dá uma volta em torno da origem e termina com uma curva que dá algum número de voltas na origem. Só que você sabe que cada vez que a curva passou pela origem, ela passou num ponto x e no ponto menos x. Então ela não pode passar uma vez só pela origem de cada vez, ela tem que passar 2 vezes de cada vez. Então cada vez que ela passa pela origem, o número de voltas varia de 2. Então no final, ela passa um número ímpar de vezes. Essencialmente, é isso. O problema agora tem todo um trabalho de montar isso para lidar com o fato de que a coisa não é bem assim. Vou mais ou menos tentar explicar alguma coisa. Assim. Eu posso trocar esse cilindro para ficar mais, vamos dizer, tecnicamente mais fácil, né? Eu posso trocar esse cilindro por uma coisa assim, né? Quer dizer, aqui, por exemplo, pode ser o S e aqui, vamos dizer, conjunto do x tais que norma de x igual a meio, alguma coisa assim. E aí poderia fazer por exemplo, daqui eu faria então H0 de x igual a 2x, que seria, vai levar esse cara também na esfera unitária. E aí continua tudo isso aqui valendo. A vantagem disso aqui é que isso aqui no meio é um aberto. Quer dizer, então aqui, esse cara daqui, aqui dentro, né, aberto em Rn mais 1, se esse aqui for o Sn. Oi. Você está falando que precisa existir o x e o menos x. Teria como não existir esse menos x? Não sei. É porque ele dá 2 voltas porque ele passa pelo x e pelo menos x. Teria como menos x ou o x não está aqui? Não. Passou no x, tem que passar no menos x porque é h. Né, aqui você tem h de sx é igual a 1 menos s h0 de x mais s h de x com s de 0 a 1. Então, passou para um certo s, passou em x, passa em menos x. O problema é que, será que passa um número finito de vezes? Entendeu? Pode passar lá numa situação de singularidade, né? Então essa é um pouco a dificuldade, mas essa H assim, né, essencialmente, né, ela está levando, vamos dizer, ela está construindo uma certa função φ aqui, né, que vai em Rn mais 1.
não tem nenhuma, como eu já falei, não tem nenhuma garantia de que ela não passe por zero, porque, na verdade, a graça dessa situação é que ela passa por zero. A gente já usou essa ideia de duas maneiras, né? Uma maneira é quando você tem duas curvas, ou vamos dizer, duas superfícies, numa situação assim, imagina que uma tivesse aqui, outra aqui, e quando você deforma uma na outra, você não passa por zero. Então, a forma de variação de ângulo integrada na imagem lá, na imagem dessa daria a mesma coisa. Beleza, essa é uma coisa que a gente sabe fazer sem problemas. A outra é que, vamos dizer, se não tivesse essa, mas você fizesse essa deformação e no final a imagem desse alguma volta aqui, você saberia, então passou por zero. Agora, nesse caso, o que a gente está vivendo é uma situação em que começa já dando uma volta em torno da origem e no final a gente não sabe quantas voltas dá. A única arma que a gente tem é que essa deformação não é uma deformação qualquer, é uma deformação que tem sempre essa simetria. O que tem x, menos ele em menos x. Então, essa ideia de que, bom, só muda o número de voltas quando passa pela origem, então tem que passar um número par de vezes. Em princípio, aqui, né, você tem φ, você pode, para ficar tudo assim dentro do formalismo das cadeias, né, você pode parametrizar a esfera por um bloco em Rn, aquelas coordenadas esféricas. Então você pode botar um bloco parametrizando essa, o mesmo bloco parametrizando essa, o S variando de 0 a 1, e aí você tem o bloco em Rn vezes 0,1, então você tem um bloco em Rn mais 1, e aí tem uma função, né, quer dizer, aqui você pode fazer assim, bota aqui 0,1, aqui é o S, aqui é o Rn, aqui tem um bloco B, aí seria melhor ter feito, bom, não faz mal, posso, quer dizer, B, botar 0,1 vezes B, né, contido em Rn mais 1, sendo levado aqui em Rn mais 1. E aí você pode olhar para a integral, está claro na nossa hipótese, né, que o bordo dessa aplicação psi, como esse negócio aqui é esfera e vai sendo esfera o tempo todo, então o bordo vai ser a imagem, vamos dizer, parametrizada dessa esfera menos a imagem parametrizada dessa esfera. Quer dizer, o bordo da psi seria o H de Sn menos o H0 de Sn, né? Entendido aqui parametrizados, tá? Quer dizer, você pegou o cara aqui, jogou aqui e mandou lá por essa φ que é definida dessa maneira. Então, esse daqui é uma parametrização simples da esfera unitária. E esse de cá é o que a gente quer saber, é o cara lá que está dando não sei quantas voltas. Então, em princípio, né, se a gente pegar a ômega igual a forma de variação de ângulo em Rn mais 1, bom, nenhum desses dois passa por zero.
Todos os dois estão aqui em SN. Então, você tem essa forma de variação de ângulo. Você pode fazer a integral sobre o bordo de π de ômega, que vai dar, vamos dizer, a integral de ômega sobre H de SN, aqui entre aspas, né, parametrizado, menos, vamos botar 1 sobre sigma n aqui, e aqui esse vai dar 1, porque seria a área do cara dividido pela área do cara. Por que o bordo de π é esse aqui? Hã? O bordo de π. É porque você está pegando esse cara daqui, né, e jogando o de baixo nessa superfície, que é fechada. O de cima nessa superfície que é fechada. Então você tem uma costura aqui, quer dizer, uma costura aqui assim, e tem uma costura aqui assim. E a costura está andando, então está sempre fechada. Então, no final das contas, tudo que é superfície lateral aqui se cancela. E fica só a de cima menos a de baixo, ou a da direita menos a da esquerda. Importante esse aqui, que assim fica assim. Então, isso é verdade. Agora, o problema é que você não pode aplicar, a divergência disso aqui é zero, a derivada exterior desse cara é zero. Mas não está definido aqui. Então, vamos dizer, o truque que a gente sabe fazer é o quê? Você pega esse cara daqui, olha para as imagens inversas dele, né, e vamos dizer, pega essa bolinha aqui e pega as imagens inversas dessa bolinha e diz, ó, na verdade, assim, aqui bom, elas vão vir parar aqui, mas deixa lá, é mais simples, né? Na verdade, eu vou fazer vou olhar para essa região que é esse negócio aqui menos essas bolinhas. E aí o bordo vai ter esse cara menos esse menos essas bolinhas aqui. E a ideia é que cada bolinha seja um difeomorfismo daqui a aqui. E que, no final das contas, a integral de φ' ômega trazida para cá é a integral de ômega aqui, que a gente sabe que é a área da esfera. Então, como está dividido pela área da esfera, cada um desses vai contribuir com uma unidade. É o mesmo truque na hora do campo gerado por cargas, por coisas assim, que você pega as cargas e isola, né, e faz essa coisa aqui. Então, cada um desses contribui com uma unidade. E a ideia, né, justamente, é que imagina que o zero seja um ponto, seja um valor regular. Um valor regular é o seguinte, tem você diz que quando você tem uma aplicação assim, diferenciável, você diz que um ponto é crítico se a derivada dele não é sobrejetiva. Tá? Você não é uma aplicação sobrejetiva aqui. E um valor crítico é um cara que é a imagem de um ponto crítico. Então, um valor regular é um cara
que não é imagem de nenhum ponto crítico. O que significa, nesse caso, como a dimensão é a mesma, que a derivada é um isomorfismo linear daqui a aqui. E tem um teorema que não sei, talvez pelo menos vocês tenham visto sob forma de comentário em cálculo 2, que é o teorema da função inversa, que diz, então aqui, se for de classe C1, significa que a função é uma bijeção diferenciável com inversa diferenciável entre essa vizinhança e essa. Aí, os valores regulares, você pode, não é difícil ver que, para todo valor regular, o número de pontos na imagem inversa é finito. Porque nós estamos aqui num fechado limitado. Então, se tivesse infinitos pontos que são levados nesse cara, esses infinitos pontos teriam um ponto de acumulação. E aí teria um ponto aqui que tem caras chegando nele, todos levados no mesmo ponto lá. Então, a derivada nesse cara não poderia ser um isomorfismo. E aí significaria que esse cara não seria um valor regular. Teria que ser um valor crítico. Então, a imagem inversa de um valor regular, quando aqui é compacto, tem um número finito de pontos. E aí, nesse caso, sim, então tem um número finito, bonitinho, você sabe que se x é elevado em zero, menos x é elevado em zero, então esse número finito tem que ser par. E aí significa que a diferença entre essas duas integrais, que vai ser a soma das integrais aqui, vai dar um número par. Tem o problema que o zero poderia resolver não ser um valor regular. Aí tem, vamos dizer, uma maneira técnica de fazer isso, mas é o seguinte, os valores regulares, eles não podem ser muitos aqui. Ser muitos no seguinte sentido, o conjunto dos valores regulares é um conjunto de medida nula. É um teorema famoso e difícil, chamado... Nesse caso é o caso mais ou menos fácil. Ele é muito mais difícil porque aqui a dimensão do domínio e do contradomínio é a mesma. Então, se você tiver uma função de classe C1, daqui para cá, o conjunto dos valores críticos é um conjunto de medida nula. Se ele é de medida nula, ele tem interior vazio. Então, você chega pertinho dele com valores regulares. E aí, basicamente, assim, quer dizer, você já estou roubando, né, porque eu estou usando um teorema mais difícil, mas você pode chegar perto dele com valores regulares, de tal forma que vamos dizer, esse número, essa forma de variação de ângulo em relação à origem ou em relação a esse cara vão dar o mesmo valor. E aí, nesse valor regular, todo esse raciocínio está valendo. Então, quer dizer, tem esse detalhe, né, de que realmente não é verdade, né, que quando o cara se deforma um no outro, o número de voltas, a variação do número de voltas é igual ao número de vezes que ele passou pela origem. Se a origem não for um valor regular, pode ter uma infinidade de vezes que passa aqui pela origem. Mas, pensando assim que, essencialmente, a ideia é que os valores regulares são uma coisinha pequenininha aqui, de interior vazio. Quem tem medida nula tem interior vazio. Qualquer bolotinha já tem medida diferente de zero. Então, isso não chega a ser um grande empecilho. Então, você pode dizer que, essencialmente, a ideia é essa. O cara
passou por aqui um certo número de vezes, esse número de vezes, você olha aqui, tem que ser par, e fazendo esse truque das bolotinhas aqui, você mostra que essa diferença aqui é um número par, e, portanto, esse aqui é um número ímpar. Espero ter passado mais ou menos a ideia. Eu ontem estava olhando um artigo, um trabalho que as pessoas escreveram, tem 70 e tantas páginas para demonstrar esse teorema, mas eu acho que assim pode diminuir um pouco, pode ser umas 10, assim, talvez. Bom, então esse é o... Esse teorema leva o nome de Borsuk-Ulam. Eu olhei lá assim, pelo que entendi. O Borsuk demonstrou o teorema, disse que o Ulam que tinha conjecturado, mas parece que o Lusternik e Schneermann já tinham conjecturado um pouco antes também. Mas essa coisa assim, né? Um cara falou, o outro não estava sabendo, vários falam e tal. Passou com esse nome de Borsuk-Ulam. Então, temos mais um resultado de topologia. O que mais faremos agora? Esse teorema de Sard, comentar ele um pouquinho assim, também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Assim, você tem ômega aberto em Rn, φ de ômega em Rn, C1. C igual ao conjunto dos pontos críticos de φ. Então, φ de C é de medida nula. Basicamente, é o seguinte, você tem aqui um ponto crítico, x. Então, aqui tem o φ de x. Então, você pega um quadradinho aqui e manda aqui pela φ. Mas, bom, φ de x mais h é igual a φ de x mais φ' de xh mais norma de h, um epsilon de h. O epsilon de h pequenininho. E o φ' de x, o ser, né, ser ponto crítico significa dizer que φ' de x não é sobrejetivo. Então, φ' de x vezes esse bicho aqui, esse cara aqui é alguma coisa de dimensão n, esse cara aqui é no máximo de dimensão n-1. Então, você está com uma coisa que já é de medida nula, mais um epsilonzinho, h, que é pequenininho. Oi? Aqui é φ' de x ou é φ de x? Aqui é φ de. Tá? Então, você pegou esse cara que é gordo, mandou num fininho, com uma dimensão a menos, pelo menos, mais alguma coisinha. Então, isso aqui é pequenininho. Então, basicamente, vamos dizer, você pega um bloco assim, divide em pedaços, tem um argumento de continuidade uniforme aí no meio, mas você divide em pedaços. Bom, aqui tem pontos críticos por aqui, cada um desses está dentro de um pedacinho, e esse pedacinho vai ficar pequenininho.
esse pequenininho, né, a ideia é que esse daqui não mede nada, isso aqui, o tamanho disso, né, quer dizer, isso aqui vai ser alguma coisa, vamos dizer assim, como é que a gente estima esse volume aqui, né? A gente tem algum K, que é o maior valor da norma da derivada, vezes, vamos dizer que esses caras aqui têm um tamanho L sobre N. Então, esse negócio daqui, tem um K, aqui, esse negócio é da ordem, o lado maior aqui é da ordem de L sobre N. Então, alguma coisa aqui, L sobre N, N por isso que eu sempre uso o Nzão por causa desse Nzinho. Hoje eu resolvi usar o Nzinho e precisei dele aqui, né? Então, isso aqui elevado no máximo a N-1, porque caiu a dimensão, né? Vezes o H, que também é da ordem de L sobre N, né? Vezes o epsilon de H. Mais ou menos isso aqui. Então, o que isso nos dá, né? Isso dá K vezes L sobre N elevado a N vezes o epsilon de H. Na pior das hipóteses, todos esses caras são pontos críticos. Então, na hora que você soma todos esses caras aqui, dá esse tamanho vezes K, e esse epsilon aqui, você tem que estar num compacto para esse epsilon ser uniformemente pequeno, ele ganha a partida, porque fica uma coisa limitada vezes um cara que tende a zero quando N tende a infinito. Quer dizer, o H aqui é menor que 1 sobre N. Se a dimensão... Então, a dificuldade do teorema é quando a dimensão aqui é maior que a dimensão aqui. Você vai precisar de mais diferenciabilidade do que uma só. Porque aí o número, vamos dizer, você vai ter um número de caras aqui muito grande em relação ao que você tem. Aí esse produto da quantidade de caras pelo tamanho do cara começa a não te garantir mais nada. Bom, então isso é para explicar por que o conjunto dos valores críticos é de medida nula. E que, portanto, ali, na hora que você tem aquela φ que está levando a coroa aqui assim, se você pegar um cara ao acaso, ele é um valor regular. E o número de pontos na imagem inversa dele, então, é um número par. Esse aqui é teorema de Sárdia, parte fácil. Felizmente, nós só precisamos da parte fácil. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer de divertido. Não sei, assim. Teve um negócio que eu vi. Eu sei bem mais ou menos, queria saber o que é. Tipo, tem a ver com fórmulas, que é derivada da derivada vai ser zero. Uhum. Aí se você pegar, então, o núcleo, a imagem está contida no núcleo.
Aí isso aí você pode fazer um anel quociente com isso, Uhum. do núcleo sobre a imagem. E se esse anel for igual a zero, então ele vai ser compacto, não sei se é compacto ou se ele é homotopicamente igual ao alguma coisa assim. Uhum. Então, é isso aí, eu não entendi isso direito. Na verdade, tem. Isso, vamos dizer, nesses grupos apareceu isso de maneira. Quer dizer, apareceu não, ficou escondido. Vamos dizer, porque você deve estar percebendo que tem toda uma dualidade entre as formas e as cadeias. Né? Então você tem, vamos dizer, nas formas, você tem o operador D. Nas cadeias, você tem o D redondo. Com certeza só pode usar essa letra porque ele é primo desse aqui. Então, exatamente, se você pegar vamos dizer, se você chamar aqui CK, as K-formas, aí você tem CK mais 1, você leva D, bom, você tem aqui CK mais 2, D, só que D2 é 0. E aqui você tem das K cadeias, nas K menos 1 cadeias, você tem o bordo, e o bordo de novo, nas K menos 1 cadeias, e é verdade que D2 igual a 0 e DROM2 igual a 0. Embora, pelo menos da maneira como está colocado aqui, esse D e esse D são diferentes, mas são o mesmo. Então, ó, vamos dizer assim, aqui nas cadeias, né, o ZK são as cadeias fechadas, são aquelas que têm bordo nulo. Então, ZK é o núcleo desse cara daqui. As cadeias exatas, BK, aliás, é melhor eu botar aqui em ZK, aqui é K menos 2, né? Eu acho que eu vou botar aqui K menos 1, K e K mais 1, tá? Porque aí esse cara, as fechadas aqui são o núcleo desse D aqui. Talvez devesse botar um DK, DK mais 1, mas deixa assim mesmo. BK é igual a imagem aqui em CK. Quer dizer, a cadeia aqui, que for bordo de alguém, ela está na imagem aqui. E todo cara, como o D2 é 0, a imagem desse daqui está contido no núcleo desse daqui. Então, BK, quer dizer, como D2 igual a 0, implica que BK está contido em ZK. Todos são grupos abelianos e tudo. Você pode dizer que um é subgrupo do outro, pode pegar o quociente e tudo mais. Né? Dizer, né? O que quer dizer que, vamos dizer, se BK igual a ZK, significa que toda a cadeia fechada é bordo de alguém. Isso, vamos dizer, não é evidentemente, mesmo no caso de cadeias, não é evidentemente equivalente a toda curva fechada se homotópica a um ponto. Vamos dizer, assim, você olha e diz, bom,
Claro que é, mas você tem que provar isso, dá trabalho, né? Mas é essa a ideia, né? Quer dizer, quando toda a cadeia fechada é exata, o que você ganha, vamos dizer, pensando lá nas curvas fechadas, no campo de vetores, na integral de linha, né? Se toda a cadeia fechada é exata, vai significar que toda curva fechada, bom, a curva fechada vai dar uma cadeia fechada, e ela vai ser bordo de alguma coisa. Então, se você tiver um campo de vetores cujo rotacional é zero, a integral desse campo sobre essa curva fechada, já que ela é um bordo, vai ser a integral do rotacional, né? Vou fazer o desenho, né? Está aqui, C, isso aqui B. Então, C igual a bordo de B. Né? Então, integral sobre C de F é igual a integral sobre o bordo de B de F, que é igual a integral sobre B do rotacional de F. Então, rotacional de F igual a zero implica integral sobre C de F igual a zero. Quer dizer, então, esse é um erro que, pelo menos que eu saiba assim, é comum os físicos cometerem, eles dizem, não, se o rotacional é zero, então o campo é conservativo, ele é gradiente de alguém. Na verdade, eles conhecem o exemplo perfeitamente de que isso não é verdade, eles só não se dão conta, porque talvez não faça a diferença entre localmente conservativo e conservativo. Quer dizer, localmente, se o rotacional é zero, numa bolinha, toda curva fechada é homotópica a um ponto. Então, se o rotacional é zero, a integral de do campo sobre qualquer curva fechada naquela bolinha vai dar zero, então o campo ali é gradiente de alguém. Mas se, em geral, quer dizer, se isso aqui vale em todo o seu domínio, então isso vai valer para qualquer curva fechada, e aí o seu campo vai ser gradiente de alguém. Agora, pelo teorema de de Haen, que a gente não demonstrou, a gente sabe que isso é mais geral, né? Se isso daqui for verdade, então, cada vez que você pegar uma K-forma e for integrar sobre uma K-forma que tenha derivada exterior nula, quer dizer, se você tiver d ômega igual a zero, então, e bordo de C igual a zero, então integral sobre o bordo de C de ômega é igual a integral sobre C de ômega, desculpa, é igual a integral sobre o bordo de B, se aquilo vale, né? Isso aqui implica C igual a bordo de B. Isso aqui vai ser igual a integral sobre B de d ômega, que vai ser zero. Então, a integral de ômega sobre toda cadeia fechada vai ser nula, e aí, pelo teorema de de Haen, essa ômega vai ser alguma, existe eta tal que ômega igual a d eta, globalmente no domínio onde você está. Bom, da mesma forma aqui, né, você tem, né, as formas fechadas, e aqui você tem, podia botar aqui CK menos 1, CK mais 1, né? Então, ZK igual a as formas fechadas, são aquelas cuja derivada exterior é nula. Então, o núcleo
de D em CK. E o BK são as formas que são um derivado exterior de alguém. Então, a imagem de D em CK. E aí, como D2 igual a 0, então BK está contido em ZK. Bom, aqui, se o BK for igual a ZK, já está dizendo que toda forma fechada é exata. O detalhe é que aqui a gente, nesse caso anterior, a gente usou uma informação sobre o grupo de homologia, o fato dele ser trivial, para dizer que toda forma fechada era exata. Então, transferiu a trivialidade para o grupo de cohomologia. Podia perguntar se vale a mesma coisa, quer dizer, se toda forma fechada ser exata, né? Pergunta assim, será que toda cadeia fechada é, então, exata? Será que a gente pode dizer isso? O teorema de De Haen, ele nos diz o seguinte, né? Ele nos diz que HK em HK estrela é isomorfismo. O problema é que isso aqui, esse cara daqui, é o conjunto dos homomorfismos de HK em R. Como ele é um isomorfismo, você podia pensar nisso, mas tem um detalhe aqui que eu já chamei a atenção, que é o seguinte, né? Um homomorfismo de HK em R, né, se ele manda uma cadeia no número A, duas vezes aquela cadeia tem que ir em 2A. E o problema é que podem existir, né, eu chamei atenção para o caso lá do espaço projetivo, podem existir cadeias fechadas que não são exatas, mas que duas vezes elas, por exemplo, K vezes elas, são exatas. Então você pode ter, né, quer dizer, você pode haver C, tal que bordo de C igual a 0, C não exata, mais K vezes C exata. E aí, quando você pegar uma ômega aqui e fizer o homomorfismo, né, então, integral sobre C de ômega, o que acontece? Se você fizer K vezes essa integral, isso é igual a integral sobre KC de ômega. Só que esse cara é 0.
Então isso aqui é zero. Então se esse K não for zero, isso aqui vai ter que ser zero. Então, quer dizer, o fato de que essa ômega, que leva toda a cadeia fechada em zero, não garante que vamos dizer, e portanto essa daqui é exata, isso não vai garantir que não possa existir uma cadeia fechada que não é exata. Então tem uma informação topológica que o grupo de homologia detecta, mas que o de cohomologia não detecta. Detalhe. Infelizmente, assim, eu não tenho um exemplo simples. Teria que construir algum aberto em RN que imitasse o espaço projetivo. Mas acho que a ideia a ideia que eu falei do espaço projetivo, que você pega a esfera aqui, espaço projetivo você identifica X, aqui no plano projetivo, né? Identifica X com menos X. Então, você pode fazer um caminho que começa aqui, vai lá por trás, dá a volta e chega aqui no antípoda. Como você identifica antípodas, esse caminho é fechado. E é possível provar que esse aqui... não é tão difícil provar que ele não é homotópico a um ponto. E isso não é tão fácil assim provar que isso implica que ele não é bordo de ninguém. Então, mas esse cara então não é homotópico a um ponto. Só que se você der mais uma volta, que você diz, cheguei aqui, vou dar outra volta. Só que essa outra volta que você dá por aqui, né, digamos, você veio, recomeça aqui. Mas em vez de recomeçar aqui, você pode seguir por aqui, pegando os antípodas e fechar essa curva na esfera. No que você fechou ela na esfera, ela passou a ser bordo de alguém na esfera. E aí a projeção que transforma a esfera no plano projetivo, transforma essa meia esfera que você tem aqui em alguma coisa no plano projetivo, cujo bordo é 2 vezes essa curva. Então, você tem uma curva fechada, que não é bordo de ninguém, mas 2 vezes ela é bordo de alguém. Quer dizer, é um tipo de acidente topológico que não é um buraquinho simples, que a gente pensa, tem um buraquinho da volta ali e tal. Tem alguma coisa mais misteriosa aqui. Beleza? Assim? O que mais faremos? Eu não vou, acho que não vou tentar explicar agora, mas o lema de Volterra-Cartan, né, você pega alguma coisa que você contrai em um ponto, né, quer dizer, se O é contrátil e d ômega igual a 0 em O, então existe eta em O tal que d eta igual a ômega. Essa foi aquela construção, você contrai todo mundo nesse ponto aqui, x0, aí pega uma
curva, digamos, aqui assim, digamos que ela está assim, aí diz, bom, a integral aqui vai ser a integral nessa velazinha. E aí essa coisa define quer dizer, digamos aqui que a ômega é uma 2 forma, então aqui tem C, então aqui basicamente é isso, né? Integral de eta, integral sobre C de eta é igual a integral, vou chamar esse cara daqui de HC de ômega. Então isso permite, vamos dizer, em qualquer bolinha, toda bola é contrátil, então todo ponto tem uma vizinhança contrátil, então se d ômega é igual a 0, na vizinhança de qualquer ponto, ômega tem uma primitiva. E aí tem o trabalho de montagem desse negócio, tem vamos dizer, uma certa transpiração. Oi. Qual é a diferença se você tem duas contrações diferentes? Não, você sempre tem, em geral você deve ter infinitas. Cada uma te dá uma eta diferente, mas está claro, né, que se você somar a eta uma df, digamos, né, e fizer d disso daqui, isso é igual a d eta, que é ômega. Então está claro assim que, enquanto que quando você tem um campo de vetores, quando você procura um potencial, um conexo, né, dois potenciais diferem de uma constante, é uma coisa relativamente simples. Mas aqui já dá para ver que o que você espera é o quê? Que duas primitivas de ômega já diferem pela derivada de alguém. Então, qualquer coisa que você pegue, isso aqui para formas, né? Então, é natural, então, pelo menos é interessante saber o seguinte, né? Você pegou uma outra contração, você construiu uma outra coisa. Essa diferença, bom, essa diferença, né, digamos, você tem eta 1 e eta 2, d eta 1 igual a ômega e d eta 2 também, então d de eta 1 menos eta 2 é igual a 0, então você pode aplicar o mesmo resultado aqui e dizer que existe f tal que eta 1 menos eta 2 igual a df. Então, outra contração significa que você arrumou uma f aí misteriosa que somou nessa história. A montagem disso tem uma história assim, quer dizer, não foi assim que o Derham fez, mas tem uns caras chamados, dois austríacos chamados Mayer e Vietores. Acho que foi o Vietores que morreu tem uns 2 anos, assim, tinha 100 e tantos anos, porque isso é dos anos 20 do século passado. Eles arrumaram um certo jeito de você, quando você tem dois caras, vamos dizer, A e B, e aí você conhece os grupos de homologia de A, de B e de A interseção B. E aí você ter informação sobre o grupo de homologia de A união B. Então isso é uma maneira de conseguir grupos de homologia vamos dizer, abertos menos simples. Por exemplo, você tem um aberto assim, outro assim. Então, os dois são contráteis. Então, você conhece tudo aqui. As interseções. Interseção é uma união disjunta de dois contráteis. Então, você também
conhece, e aí você conhece esse aqui. Bom, mas isso é lá nos grupos de homologia. Então isso aí é pelos anos 20, coisa, né? 2020, 2000 não, 1920 coisa, tá? Lá pelo centenário da independência. Né? Isso ficou assim. Aí lá pelos anos, final dos anos 40, o André Weil, que é um matemático francês, teve até no Brasil um tempo, ele teve a ideia de fazer uma espécie de dual disso para as formas. E, com isso, também conseguir, vamos dizer, de certa forma, montar o grupo de cohomologia da União a partir desses outros grupos aqui. E depois tem uma maneira que foi se aperfeiçoando mas que essencialmente você escreve um aberto qualquer em RN como uma união de dois abertos que são montados de uma maneira mais ou menos assim. Mas mesmo a construção do André Weil já usa a partição da unidade, já é uma coisa, tem uma certa sofisticação. Ele até fala que a primeira ideia dele nem era com partição da unidade. Tem um aluno dele chamado Hamilton, que acho que depois não é o Sir William, mas é um outro Hamilton que deu a ele a dica de fazer com partições da unidade. Então isso aí é anos 50 do século passado. E aí, aos poucos, foi ficando mais simples um pouco fazer a demonstração dos teoremas de De Haen, mas mesmo assim ainda é uma coisa árdua. Oi. Mas aquela relação você não tinha um homomorfismo já, você definia um outro nas classes? O De Haen era outro? Eu não entendi bem. O homomorfismo que você definia, ele não se baseava no anterior que você tinha no espaço original, ou era um outro grupo? Não sei, porque eu não sei exatamente de qual homomorfismo você está falando. Na outra aula você tinha falado de um resultado que era um homomorfismo de um anel no outro, na verdade de um anel na classe de equivalência de um anel em um outro anel. E esse era um não, num grupo. Era o que eu falei de novo hoje. Era o que eu falei de novo aqui. Que é o homomorfismo de De Haen no fim. Isso dá para falar com álgebra. Hã? Isso dá para falar com álgebra, com homomorfismo. Os algebristas sempre dizem isso. Isso dá para fazer com álgebra. Aí você vai ver lá, no meio ali tem uma passagem ali, barra pesada, que usa topologia beça. Não, isso aqui tem um detalhezinho aqui. Então, dá para provar com álgebra. Igual eu já vi vários dizerem, não, o teorema fundamental da álgebra tem uma prova exclusivamente algébrica, só usa, sei lá, que existe raiz de 2, tá? Existe raiz de 2, não é uma coisa algébrica. Então, em geral, tem um negócio ultra algébrico aqui nessa construção, que é uma coisa chamada lema dos 5. Que você tem lá 5 homomorfismos, uma cadeia assim de 5 grupos aqui, 5 grupos aqui embaixo, homomorfismo para baixo, para cima e tal, setinha para cá, setinha para lá e tal, e você faz uma coisa realmente algébrica, um resultado puramente algébrico. Mas é legal você
na hora que está fazendo esse negócio, procurar traduzir para ver o que você está fazendo em termos de homologias, de formas, de cadeias e tal. Mas tem realmente uma das partes dessa construção é esse lema, que é um resultado puramente algébrico. Tem também, vamos dizer, tem uma versão dos teoremas de de Haen que é mais light, mas não, que também é meio algébrica, né, que é porque o interessante dos teoremas de de Haen é que ele faz um isomorfismo das formas sem finito. As formas que estão envolvidas ali são formas definidas em todos os pontos de classe sem finito. Então você garante lá que se você tem uma forma sem infinito cuja integral sobre qualquer cadeia fechada é zero, então existe uma cuja derivada exterior é ela, uma sem infinito. Se você abrir mão do sem infinito e ficar só nos homomorfismos, pensar uma forma só como um homomorfismo, que a cada cadeia associa um número, aí dá para fazer esse teorema também de uma maneira essencialmente algébrica, né? Usando o lema de Zorn e tal, umas coisas assim. Mas aí você não está garantindo que tem nada a ser infinito. Acho que por hoje ficamos nisso, né? Espero que vocês tenham entendido razoavelmente o teorema do Borsuk lá.